Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje com um vídeo muito especial, Nino Denani. Sobre hermetismo. Hermetismo e a prática disso. O Nino tem um canal, a gente vai fazer uma parte 2 desse bate-papo lá no canal dele. Acompanhe o canal. Sobre cabala. Sobre cabala e a prática e como ser um mago na vida e não só na internet e teórico. Então, se você já ouviu falar de hermetismo, assiste esse vídeo que você vai aprender como usar o hermetismo na prática através de um bate-papo que a gente vai ter aqui bem descontraído. É isso aí, a gente vai solidificar um crossover que estão pedindo há anos pra gente. Isso aí. Né? Finalmente aconteceu. Então curte aí. Eu faço parte de uma escola que a gente não cobra nada dos alunos, nada. Zero. A regra da escola é nunca cobrar nada. Mas a gente faz o simpósio de hermetismo para sustentar a escola. Então quem vai, paga o simpósio, é o dinheiro que faz o caixa para sustentar a escola. Mas você sabe que eu acho que tem outra coisa? Quando você não impõe uma troca financeira, a pessoa não dá valor pro que você tá fazendo, velho. Mas isso é certo. Isso é certo. Então, é troca equivalente. Mas é o que a gente quer. O cara que não dá valor, ele sai. Ah, mas eu não tenho saco pra isso, velho. Ah, a gente é bom nisso lá. Lá, essa escola que eu tô falando, a gente tem um limite físico, então a gente deixa todo mundo entrar. Tem, óbvio, uma seleção, que é feita uma magia, todo um esquema que a gente faz lá dentro. Aí tem, que nem agora tinha 57 inscritos para 20 vagas. Entrou 20. Foi feita uma seleção e aí, beleza. Só que aí lá, cara, a gente começa do zero. A gente vai ensinando o que é chakra, o que é corpo físico, e aí vai caminhando, até o cara chegar num ponto lá que ele vai aprender cabala, vai aprender tarô. É uma jornada. Mas normalmente, e lá é de graça e tem uma regra lá só. A única regra é você não pode faltar. Faltou, tá fora. E isso já é... Porque o cara não entende que não faltar é um compromisso com ele, não com a escola. Então tem gente que já surta, quer matar a mãe, se minha mãe morrer, o que eu faço? E aí, é isso, cara. Faltou, tá fora. E é engraçado como ninguém falta porque aconteceu um desastre. O cara falta porque ele escolheu faltar. Muito louco. Eu fiquei acho que 3 anos com ele, na mesma a gente entrou junto. Cara, ele não ficava doente, porra nenhuma. Não ficava doente, sempre estava disposto, era cansativo e tal, mas... Porque é longe, é longe de madrugada. Aí, não tô dizendo, mas assim, olha como a gente é foda. Eu saí, no final de semana seguinte me deu caganeiro, não consegui trabalhar. Falei, filha da puta, mano, que foi foda, velho. Tudo que, sei lá, eu tinha confiança... Falei, agora... Cara, mas você sabe o que é isso? Agora vamos entrar no tema. Bora. Você sabe o que é isso, cara? Tem um conceito muito forte que eu bato com as pessoas, que é a ritualização da vida. Né? A gente... isso também é um conceito hermético, né? Hermetista, você precisa ritualizar a vida, tá ligado? Todo mundo, hoje em dia, as pessoas falam pra gente, eu não gosto de rotina, eu não gosto, eu quero ter a vida livre. Cara, a gente não foi feito pra isso, velho. A gente foi feito pra ter... Pra criar rotinas. Pra ter um criar depois do outro. A gente tem os rituais básicos. Exato. Né? Aniversário, aí tem, sei lá, domingo você descansa, aí segunda começa tudo de novo. Você tem uns rituaizinhos meio... Mas não é só isso, né? E a vida, ela acontece a partir da lei que eu chamo de lei do pêndulo, tá ligado? Que é a lei do fluxo e refluxo. Porque o que acontece? Você ritualizando a sua vida, você tem um refluxo dela. Então, se você tem o seu momento de bosta, o trabalho, por exemplo, você tem a volta do pêndulo, que é o momento de prazer, que é seu, sei lá, fim de semana, seu happy hour. Então, tipo, quando você ritualiza a vida, isso é foda, cara, porque as pessoas... Eu não acredito, eu não consigo entender. Porque quando você cria ritual de vida, você prevê o que vai acontecer com você. Causa e efeito. Exato. Então, você consegue fazer a sua vida ter regra e prever as coisas ruins. Para você, que é o que a gente chama no hermetismo de parar o pêndulo. Porque o pêndulo, ele fala, você vai ter uma benesse na mesma altura que você vai ter uma maldição. Né? Então você vai ter, sei lá, a tempestade e a bonança. Então quando você ritualiza a vida, você consegue mensurar a sua benesse e se preparar para a sua maldição. Que é a lei da neutralização, né, cara? Você mantém o pêndulo sempre próximo, ele nunca para, porque é impossível, mas você mantém ele ali, ó. E você prevê o que vai acontecer. Sim, você já sabe que você vai ganhar alguma coisa aqui, que você já ali na frente vai perder alguma coisa. Então você já se prepara pra perda, a hora que você perder, beleza, perdi, eu sabia que aqui eu ia perder alguma coisa. Sim. E aí você tá preparado a falar que agora o pêndulo vai vir pra você ganhar. Os ciganos vão trazer isso com a tal da roda da vida, né? Que você tem um leão que te empurra e o macaco te cai, né? Então eu acho que... Cara, é tão simples que às vezes assusta. Mas pensa assim, velho.
o meu trabalho é uma merda. E todo mundo acha que o trabalho é uma merda. Eu não conheço uma pessoa que acha que o trabalho é legal, fora vocês dois. Que acha... Sei lá se o chefe de vocês assiste. Eu não conheço uma pessoa que acha o trabalho legal, tá ligado? Mas o trabalho ele é feito pra ser uma merda. Porque ele é uma repetição de uma coisa que você gostava até você não gostar mais. Tá ligado? E aí, só que qual que é a grande brincadeira? E às vezes nem é que você gostava, né? Sei lá. Você já começa a não gostar. Já começa do começo ruim. Mas é assim, cara, eu preciso contar uma história, mas a gente chega lá. Então você tem essa maldição para que essa... Qual que é a brincadeira do hermetismo na vida prática, que a gente tá falando disso? Pega esse momento ruim e fala assim, cara, esse momento ruim existe para me dar um momento bom. Então eu me fodo 30 dias, mas eu tenho a minha casa. Pago meu aluguel, como a minha picanha, sacou? Então, tipo, a mudança de pensamento, que também é uma premissa hermética, né? O todo é mente, a gente vai entrar naquela história de Deus, mas a mudança de pensamento para você assumir que problemas acontecem, sempre acontecerão, eu não serei feliz o tempo inteiro. Porque para eu ser feliz, eu preciso ser depressivo um tempo. Sabe? E aceitar a sua depressão. Um momento de melancolia, sim, né? Sim. E vivenciar essa melancolia também é importante. Gente, depressão, eu não tô falando depressão em estado químico, tá? Tô falando depressão... De tristeza, de isso, ficar mal da com coisa alguma ruim, coisa. tá? Depressão vai no psicólogo. Eu tô falando... Não, é sério, cara. Isso é sério. No nosso mundo isso é sério, velho. Porque depressão é estado clínico, gente. É doença física. Vocês precisam ir num psicólogo ou num psiquiatra. Ou no psiquiatra. Ou nos dois. Ou em ambos. Enfim, liga pro cara aqui. Então você precisa, assim, curtir seus momentos ruins, sabe? Porra, eu tomei um fora, curte a bad, né? Não tenta ficar logo, eu preciso ficar bem. Não, cara, porque aí você vivenciar o luto, né? Sim, porque você se frustra, né? E tem esse lance da lei do ritmo, de quanto mais euforia você tem, mais pro lado depressivo você vai. E aí você tende a potencializar esse movimento. Então aí você vai para um lado depressivo e fala, eu preciso experimentar aquela euforia de novo. E aí você tenta experimentar uma euforia maior. E aí você volta para um estado depressivo maior. Aí a gente entra até nos químicos, né? Isso, sim, exatamente. De chegar... eu preciso de um negocinho a mais para chegar naquele estado que eu cheguei daquela vez. E aí começa a não ser o suficiente, aí você vai passando... E é por isso que os químicos são tão ruins, né? Foda-se se você usa, mas os químicos são ruins, porque você usa, dá aquele primeiro tiro. Você experimenta uma euforia. O segundo tiro não vai ser igual, porque você já não é mais o mesmo. Você é uma pessoa diferente agora, você é uma pessoa que já experimentou um tiro. Então, você vai precisar de 2. A novidade já não é... É igual ir naquele lugar. Primeira vez que você vai... É super legal. Um lugar sensacional. Você vai a segunda vez... Pô, eu achava que era um pouco melhor que isso aqui, né? Não é tão incrível quanto minha lembrança. O Clóvis de Barros tem a história do milho, da pamonha, vocês já ouviram? O Clóvis de Barros? Já. Então, você tá morrendo de fome, você come a primeira pamonha te satisfaz, mano. Você come a segunda pamonha, já não é a mesma coisa. Na terceira você tem dor de barriga, tá ligado? Eu odeio pamonha. Então, tipo, não dá pra você experienciar uma coisa tão intensamente assim. Eu entrei num processo, cara, que eu acho que é legal até a gente falar. Cara, nos 2 últimos meses eu tô experimentando uma completa mudança de vida a partir da percepção hermetista. E aí a gente entra até em questão, por exemplo, do medo da mudança. Você deve manjar isso. As pessoas, elas querem chegar no lugar, mas quando elas estão prestes a chegar, elas ficam com medo. Sim. Porque aquilo vai mexer no status quo dela e ela não tem... Vai ser outra pessoa, que a gente tá falando. Exato. Você vai sair da zona de conforto e vai ter que falar, opa, aqui eu não domino. Tô saindo da minha área de dominância. Exato. E aí você escolhe, eu vou ou eu não vou, né? Quando a gente está falando de hermetismo, ele fala, mano, a sua mente que comanda, né? O todo é mente, o universo é mental. Quando você chega nesse estado e o seu corpo vai, mas a sua mente fala, talvez não, fudeu, acabou, você não vai. Ela te sabota. Você se sabota. A não ser que você tenha um puta poder de transmutação pra não vou sim. Agora! Que é o Kybalion, né? Transmutação mental. A verdadeira arte da alquimia é a transmutação mental. Que você consiga fazer isso imediato. Eu vou contar um segredo pra vocês, já que eu tô aqui. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre alquimia. E eu trouxe a alquimia dentro do hermetismo. Eu geralmente falo assim, cara, existem 3 tipos de pessoas. Existem os caras que não entenderam a piada e acharam que a piada é verdadeira. Existem os caras que não entenderam a piada e acharam que a piada é uma mentira. E existem os caras que entenderam a piada e estão rindo de todo mundo. Então, quando eu fiz um vídeo sobre alquimia e eu falei o seguinte, gente, a alquimia um dia ela foi química. Sim. Lá na Idade Média, isso aí se transformou na química, na física, etc e tal. Hoje em dia, a alquimia não é mais misturar coisinha. Não é buscar o ouro.
fisicamente falando. Sim. Mas ela é um processo. Vamos pegar a correspondência, a lei da extrapolação. A gente tinha um ato químico, físico. O chumbo passa por um processo, pedra filosofal, se transforma em ouro. Como que a gente extrapola isso para o nosso macro? Você tem uma pessoa bruta, o chumbo, pesada, densa. Você vai passar por um processo para dar pedra filosofal, que inclusive chama filosofal. Não é tipo transmutadora simplesmente, né? Não, é porque já dá uma puta dica do que tem que fazer. E aí você vem pro ser humano limpo, leve, o ouro, E ainda nobre. com o ouro, e ainda assim, o sol, a essência, exatamente. Né? E aí a gente pode entrar... Mas na Idade Média, ela era enxergada como justamente esse processo fora e dentro. Sim. Porque o próprio processo do cara chegar na pedra filosofal envolvia a transformação de todos os metais em ouro. Sim. Então a prata da intuição, o mercúrio da comunicação, o cobre das relações pessoais, o ferro da vontade, o estanho da benevolência e o chumbo do que é o último restritor, o último ego, que aí ele transmutava o denso no ouro. Caralho, então... você decorou tudo isso, velho. Decorei. Não, você não tá acostumado com a memória do rapaz. Cara, eu tô bobo. Calma. Cara, sabe que outro dia me procuraram pra perguntar assim, você já ouviu falar de tal coisa? Eu não tenho a memória dele, não vou lembrar o nome. Eu falei, não, nunca ouvi falar. Aí ela, não, é o processo de alquimia como era antigamente. Eu faço parte, a gente tenta transformar chumbo em ouro. Eu falei, não. Eu não falei, na verdade, porque eu não tenho essa... Porque você é legal, né? Eu não quis desmotivar ela. Eu super ia mandar se fuder, velho. Ela vai ter que descobrir sozinha. Nossa senhora. Você que é do meu canal, o que eu faria? Coloca aqui embaixo. Puta, não. Aí é mesmo? Aí eu quis saber mais, genuinamente. Eu falei, me explica mais como é. Aí, não, então, é mais ou menos assim. Então a gente vai, tem os laboratórios, aí a gente tenta. Eu falei, puta... E a parte Mas faz filosofal? parte, então, tem que ter. Mas é que para os caras na época isso era parte do processo. Então, mas é porque é simbólico, cara. Sim, ele Mas o cara entrava numa de querer transformar o chumbo em ouro. E aí durante o processo, ele via que não dava. E falava, caralho, essa merda é simbólica, porra. Porque o cara que entrava numa ordem alquímica, ninguém contava pra ele que aquilo era simbólico. Os caras iam, não, faz isso. Mas é isso que tá acontecendo com essa menina. Isso, e aí o cara ele ia passando por um processo que ele chegava numa hora e falava, caralho, isso aqui é impossível. Como é que eu transformo chumbo em ouro? Aí alguém chegava pra ele, agora você tá pronto. Aí virava, vem cá, o que é o chumbo? É a densidade do ego que te prende na zona de conforto. Ele vai citar tudo de novo, cara. E aí você fala, porra, não, velho, você tem que transformar isso em ouro. Lembra sol, essência, leão, todos os símbolos alquímicos que estão ligados ao que você é de verdade. Isso é entender a piada. Isso é entender a piada. Mas às vezes você só explica a piada depois que o cara tá lá na frente. Ou mais, o cara só entende a piada quando ele tá lá na frente. Você não explica, né? Eu não explico. Quando a gente vai fazer o vídeo de cabala, eu vou contar uma que passou comigo que eu só entendi a piada. O vídeo de cabala vai estar no meu canal, tá? Isso. Eu tava até conversando com ele agora há pouco, que é assim, eu faço parte de uma ordem hermetista, eu fazia mais intensamente, agora eu tô meio que me descolando. Mas lá, quando eu fui abrir a Ogon, que é a minha ordem, eu fui conversar com os mestres, né? Falei assim, gente, eu vou passar algumas coisas daqui. Eu posso, tudo bem, não posso, como é que funciona? E eu tava até falando, eles me deram um puta sermão. Eles falaram, cara, a gente vem estudando muitas coisas aqui por muito tempo, você inclusive, e você tem que entender uma coisa. O que você falar e o que as pessoas entenderem são coisas diferentes. E você é responsável por isso. Então, se você falar... não pula da janela porque você vai morrer, e o cara entender que é a janela do primeiro andar e pular do segundo, foi você que errou na explicação. Então a culpa da morte dele é sua. E aí, cara, eu entrei num parafuso gigantesco, porque eu já tinha um canal. E aí eu falei, cara, como é que eu vou trazer informação para as pessoas com esse grau de responsabilidade? As pessoas até me condenam no canal, porque eles falam assim, Lino, você fala só na superficialidade, você tem que se aprofundar nos negócios. Eu falo, gente, eu não sei quem são vocês, cara. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou trazer pra vocês? Não, porque olha só, vamos lá, a gente vai no meio da árvore da vida, você vai encontrar o Corozon, você tem que pular no abismo. Pera. Como é que você vai entender isso? Né? Que vai ter gente pulando no abismo, velho. Vai. E na hora que estiver caindo, vai falar, Corozon, você... Ou Santo Anjo Guardião, Sagrado Anjo Guardião. Vem voando e me salva. Mano, e aí eu comecei a fazer vídeos superficiais de magia, né? Então eu abordo, sei lá, vamos falar de
de Goetia. Eu não vou ensinar a invocar ou evocar um Demon da Goetia, cara. Eu falo termos gerais da história, de onde veio, pra onde vai, que é meio que vocês fazem também. Porque eu tenho medo, velho. E aí Você a gente tem entra... responsabilidade pelo que você ensina. a gente entra na questão da falta do português básico. Eu tenho medo das pessoas, cara. Interpretação de texto. Mano, isso Mas não é só isso não, cara. A gente tá vendo muito agora, eu e o Bruno, um símbolo que tá se repetindo muito pra gente, é de pessoas com depressão procurando a gente pedindo ajuda. Isso eu e também já tenho. em estado assim avançado. É. E aí o quanto a gente tem uma responsabilidade em cima do que a gente fala, como a gente trata isso. E assim, o Bruno é psicólogo, eu não sou, apesar de ter estudado, mas não me formei como ele na faculdade. Ele tem um conhecimento adquirido, ele sabe lidar com as situações. Mas é diferente o Bruno tá atendendo alguém no consultório do que um cara que tá pedindo um conselho ali do que como faz para lidar com a depressão. Pessoas, não se faz atendimento na internet, tá? E também a gente não sabe se vocês vão entender o que a gente tá falando. Isso é um problema. Então, é sempre melhor ao vivo. Isso é um problema. E mesmo ao vivo, cara, eu não sou o melhor cara para lidar com a depressão de alguém. Então o que a gente faz? Outro dia eu fui procurado, uma pessoa pensando já em suicídio, eu dei o melhor de mim para mostrar para ela que ela tem um caminho que ela tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra para se tratar. A gente não pode herdar essa responsabilidade e também nem ser irresponsável, é isso que você falou, a ponto de ensinar algo que a gente não sabe, num meio frio como é a internet, como isso vai ser interpretado. Ou simplesmente ignorar também. O cara vem pedindo ajuda, talvez como uma última tentativa. Não sei se é a última, mas... E a gente, tipo... sinto muito. Não, também não. A gente tem que dar o direcionamento correto. Fala, procura um especialista, que nem às vezes o cara vê, eu tô com uma doença gravíssima, faz uma magia pra me curar. Não, cara. Não dá. Procura um médico. Tá vendo? Primeiro, não sou só eu que sou assim, tá vendo? Ó. Procura um médico primeiro. Não, cara, tá no corpo físico? Médico. Eu não sei quanto a vocês, mas eu imagino que vocês sejam assim também, mas eu não tento ser guru de ninguém, cara. Não, nem essa é a ideia. Eu nem não quero mestre, nem guru de ninguém. Geralmente quando alguém me procura como fala, mestre, eu falo, não, mestre a gente não, caga fedido igual todo mundo. Pois aqui. A gente estuda, gosta de passar o que a gente estuda de uma maneira mais fácil, para entendimento, mas eu e o Bruno, eu vejo muito pelos seus vídeos a mesma coisa, o quanto a gente provoca as pessoas a irem atrás de aprenderem por si só. A gente não tá ali para dar nada pronto e mastigado. É um pouco do que a gente conversou também, que é deixar a pessoa ser protagonista da própria vida e não depender da gente. Isso. Sabe por quê? Porque eu tô demente. E é o seu todo, a sua mente. Exato. Você é o ser central. Porra, cara, eu vou te dar um beijo na careca. De verdade. Você dá sorte. Você tá me deixando muito feliz, cara. Mas a grande questão, cara, é que é isso. Eu tenho no meu canal, vocês já devem ter pegado alguma coisa assim, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. E aí as pessoas geralmente pegam, Nino, como que o todo é o universo mental, toda a mente é o universo mental, e não tem Deus? Eu falo, gente, o universo é mental. Sua mente. Você tem uma mente. Sim. Então, eu até dei um nomezinho pra ficar bonito. Eu falo assim, é o seu universo interior. Pô, você é Deus dele. Esse eu tenho um negócio interessante. Como é que você lida no Caibalion, por exemplo, quando o Caibalion ele fala, e isso é explícito lá, de que você é co-criador, mas que existe uma mente acima da sua. Como é que você entende isso? Cara, eu entendo o seguinte, agora vamos entrar um pouquinho na prática da magia, então, sem falar grandes segredos. Mas é assim, quando você está internalizando para fazer um círculo de proteção, para começar seu banimento e o rito, a ideia é que o seu universo interior abarque o universo exterior. Sim. Então você vai se tornar a mente, você vai expandir o seu universo interior para se tornar a mente do todo. E aí você se torna essa mente superior. Entendeu? Esse é o protagonismo do mago dentro do círculo dele. Sim. A partir do momento que você torna o protagonista... Eu não sei se eu podia estar falando isso, mas a partir do momento que você se torna o protagonista do universo, você expande a sua mente para o universo, você vira o Deus daquele lugar, do universo inteiro. A ideia é que você se coloque mesmo como forma a Deus, né? E qual que é a grande brincadeira disso, cara? Olha como o negócio é bonito. Por que entra a pedra filosofal aqui? Como é que você abarca o universo inteiro? O universo exterior inteiro? Conhecendo o universo. Você não consegue fazer a sua mente adentrar os meandros de uma explosão de supernova se você nem sabe o que uma supernova é. Então, para você ir lá para os pilares da criação, que é uma nuvem de gás, hélio, e abarcar aquele negócio para trazer a potencialidade daquilo para o seu rito aqui, você precisa primeiro saber que isso existe. Sim.
Então você é obrigado a aprender as coisas. Não dá pra ficar limitado num conhecimento que você já tem, que você já, entre aspas, já domina e ficar só naquele ritualzinho, bate cabeça, ou acende uma vela, ou vira um santo, ou não sei o que lá. Não, cara. Por que acender uma vela? O que isso... E qual que... Principal, qual que é a diferença de eu acender uma vela para um rito e acender uma vela para iluminar porque acabou a energia? Tem uma diferença. Só que se você... É a própria ritualização. Sim, só que se você... É o interagir com o negócio. Só que se você não pensa assim, você vai ter medo de acender uma porra de uma vela quando acabar a energia na sua casa. E aí o que vai acontecer? O que a gente tava falando, os caras vão se usar disso pra controlar você aí bonito, pra você pagar pra ele o desencapetamento da sua vela. E aí você chega em casa, tem sua vela preta, fala, ai meu Deus, eu vou acender Vela essa vela preta, preta, caralho. vou ficar no escuro. Sabe? Então, isso é filosofia, gente. É amor ao conhecimento. Pedra filosofal, a pedra do amor ao conhecimento. Você precisa conhecer, cara. E geralmente, eu não sei se vocês passam por isso. Tem muito a ver com o autoconhecimento. Claro. Eu tenho uma percepção que a gente pode até discutir, porque provavelmente vocês vão achar que eu tô errado, mas eu tenho uma percepção de que a gente só se autoconhece quando você tem informação suficiente para conhecer o mundo. Porque aí você consegue, pelo menos, brincar com o ego e tirar ele um pouquinho da frente. Mas eu concordo. É o que a lei da correspondência prega. Pois é. Porque você conhece o que está dentro para conhecer o que está fora, ou conhece o que está fora para conhecer o que está dentro. Eu não sei se eu concordo tanto. Então vamos lá, vamos brigar. Sabia. Cara, eu acho o seguinte. Vou até tomar uma água. O cara que tá lá no interior do Acre, que tem o seu conhecimento da Terra e tal, não sei o que, mas não vai ter conhecimento astronômico, por exemplo, ou qualquer coisa do astrofísico, ou... O cara, ele tem a possibilidade de atingir o autoconhecimento. Não duvido. Exato. Por quê? O quão amplo esse autoconhecimento é? Pô, é o autoconhecimento. Então, mas o quão amplo ele é? Se é um autoconhecimento, ele se basta. Quer ver? Vamos trazer do subjetivo para o objetivo. Vamos fazer a correspondência de novo. Eu tenho dor de barriga. Tá. Qual é a minha amplitude de saber que essa dor de barriga sei lá, uma dor de úlcera? Tá bom, tô entendendo o que você tá falando. Na minha concepção, eu acho que quando você fala de autoconhecimento, você tá avançando um ponto além do só subjetivo. Você tá indo para algo, será que eu quebrei o braço? Será que eu luxei? Será que eu distendi? E aí, na minha visão, seguindo esse ponto de vista, nunca numa vida alcançaremos o autoconhecimento completo. Talvez seja isso que você acredite. Acho que do meu ponto de vista, eu acredito assim, sabendo que se eu tô com dor de barriga porque eu tô ansioso, ou é algo orgânico ou bioquímico, já basta. Não, eu tô ansioso porque eu tô afim daquela menina e ela não quer ficar comigo e eu tô ansioso. Aí me deu uma besteirinha qualquer aqui. Eu tô reduzindo muito, obviamente, é um exemplo muito pequeno. Mas ainda assim a gente cai na mesma questão. O quão amplo é esse autoconhecimento? A gente tem um termo na ordem que a gente fala que, assim, Platão fala de sair da caverna, né? Super legal. A gente começou com os estudos a ver que existem múltiplas cavernas. Uma caverna para cada coisa. Então a gente parou de falar sair da caverna. É lógico, todo mundo busca sair da caverna, que seria o autoconhecimento pleno. Só que a gente fala que a gente transita na caverna. Então a gente vai indo pra fora e achando a luz um pouquinho de cada coisa. Como se fossem várias cavernas dentro da caverna. Exato. Várias câmaras dentro da caverna. Vários níveis, né, de luz, até você chegar na O nosso iluminação objetivo total. é chegar na iluminação total, que é o seu autoconhecimento pleno. Só que existem vários níveis de autoconhecimento aí. E eu também tenho uma outra coisa que é particular minha, que toda resposta fácil tá errada. É meio contracientífico isso, porque tem a lei da navalha de Ockham, né? Mas eu acho que quando a gente está pegando uma questão social, humana, quanto mais simples a resposta, mais provável ela está errada. Então você fala para mim, Nino, por que existe racismo? Porque tal pessoa é imbecil. Não é isso. Por que existe racismo? Porque lá na época, não sei o que lá, o homem não conhecia os negros, tararara. Tá, talvez aí tenha um pouquinho mais de certeza. Vamos pegar todos os pormenores e olhar isso aí. Você entende? Entendo. Então eu acho sim que uma pessoa do Acre que trabalha com os dinossauros e tal, vai conseguir chegar num autoconhecimento. Mas eu acho que quando ele chegar nesse autoconhecimento, ele vai ser empurrado para um próximo. Automaticamente.
que é a... Sim, faz sentido. Mas aí você tá pressupondo então que o cara vai ter uma reencarnação. Não. Eu Ou acho que ele vai viver num outro nível de realidade. Não, cara, ele vai ver outra luzinha na caverna. Mas dentro da mesma vida? Dentro da mesma vida. A cada momento a gente tem a possibilidade de dar um passo além do que a gente já conhece. Mas por exemplo, esse cara, vamos falar nós aqui, que vivemos numa realidade que a gente está em São Paulo, tem acesso a eventos, a conhecimento, a feiras, a pessoas, a estar trocando experiências o tempo todo, tá atingindo vários níveis de símbolos o dia inteiro na nossa vida para ir absorvendo isso e fazendo essa avaliação fora e dentro. E um cara que mora afastado, que tem um contato com 10 pessoas. Esse cara pode passar a vida inteira até o final e o nível de autoconhecimento daquele cara não vai ser tão pleno quanto o nosso. Cara, eu não acho. Puta, eu entendi o que você falou e faz um mega sentido, mas eu entendo o seguinte. Primeiro, eu acho que aqui em São Paulo, exatamente por essa fluência toda de informação, é muito mais fácil a gente se perder na caverna do que a gente se conhecer. Pode ser. E segunda coisa, eu acho que nesse nível de pensamento, você, claro, né, você precisa ter estímulos externos, mas você consegue chegar nessa lógica sozinho. Então, por exemplo, o exemplo da dor de barriga. Acordei com dor de barriga. Não, pera, eu sinto dor de barriga toda vez que eu penso na menina, então talvez não seja um negócio que eu comi. Eu acho que eu pensei na menina e fiquei com dor de barriga. Você já deu um passo. Pode ser, mas pode ser uma úlcera. E aí onde você mora, você nunca vai fazer uma endoscopia para descobrir que aquilo não é uma úlcera. Aí são limitações. Então, mas aí talvez isso fique limite. Por isso que talvez a coisa seja constante. Talvez como o universo é mental, está dentro da nossa mente, aí é o que eu acredito. A gente tem a capacidade de condensar a nossa existência em níveis. Então talvez a gente condensou agora nesse nível físico a nossa mente e a hora que a gente morre, a morte ela não é um fim. Ah não, sim, aí você tá pegando um paradigma maior. Aí você vai descondensando, sim. Você vai chegando em níveis mais sutis de consciência, que aí você consegue inclusive abarcar mais conhecimento, sim. que aí isso realmente vai fazendo parte do teu autoconhecimento. Inclusive dando um spoiler no vídeo de Cabala, a ideia da Cabala é essa, que você vai subindo até que um ponto você se torna o todo. Não, sim, é que Acompanha lá no canal do Nino. O vídeo de Cabala tá lá. É que eu desci para um mundo, para nossa única existência. Claro, eu não abordei. Você acredita na mitologia de Buda, na história do Buda, de Siddhartha Gautama? Shakyamuni Buda? Você vai precisar me lembrar, cara. É a história do que? Qual história? Que ele se iluminou. Que ele se iluminou. Ele tinha lá o mundinho dele fechado, aí um dia ele saiu, foi tentado e se iluminou e saiu. Rico, um dia saiu, viu pobreza, falou, vou viver lá e um belo dia ele iluminou. Cara, então, através de uma prática de autorreflexão. Acredito, porque o cara, imagina assim, o cara era filho de um rei. Isso. Né? Me corrija se eu estiver falando besteira. Não, por aí. O cara era filho de um rei. De um rei do povo que dotou o conhecimento da humanidade por muito tempo. Sim. Então, só que ele ficou enclausurado, o pai não deixava ele ver nenhum tipo de sofrimento. Tudo bem, mas ele tinha, provavelmente, eu não sei esse ponto da história, mas provavelmente ele tinha acesso a professores. Ah, sim. Então, quando ele saiu do palácio, ele já tinha uma bagagem filosófica enorme. Tá. E aí, quando ele viu aquilo tudo, ele conseguiu olhar, absorver dentro da sua filosofia e, a partir daí, chegar nas conclusões que levou ele para a iluminação. Entendeu? Mas, por exemplo, ele não sabia o que era uma supernova. Ele se iluminou, buraco negro. Sim, mas ele se iluminou dentro do paradigma dele naquele momento. Mas esse iluminar, então, que nem Jesus. é diferente... Esse iluminar, então, seria diferente do autoconhecimento? Eu acho que sim. Eu acho que são coisas diferentes. Eu nem sei se são, cara. Eu acho que talvez... Não seria sair da caverna? Ele chegou no limite do autoconhecimento que ele podia. E talvez nunca ouviu falar de supernova. Então, dentro do conhecimento dele, dentro do que ele podia iluminar do inconsciente para o consciente, supernova era algo fora do universo dele. Mas seria como o cara simples que vive de pesca. Então, mas sabe qual que é o problema? A gente precisa desambiguar termo. O que a gente está falando com iluminar aqui? E com autoconhecimento. Porque dependendo do que a gente está tratando como um e outro, eles podem ser a mesma coisa. Certo. Então a gente vai precisar desambiguar termo. Sim. Tá vendo como o conhecimento é importante? Sim. Até pra gente saber se a gente está se iluminando. Falando da mesma coisa. A iluminação, o Bruno aí no sentido, tá partindo da predisposição de que o cara iluminou, ele sabe tudo.
E talvez o iluminar não é saber tudo, mas é se autoconhecer. Não, essa, a minha né? pressuposição é essa, de autoconhecimento. É se autoconhecer o suficiente para saber, Então, eu sou isso. Dentro desse paradigma que ele tá falando, eu acho que sim, ele se iluminou. Porque dentro de toda a limitação que ele tinha, aquilo era o topo. Então, se a gente pegar o paradigma dele, na próxima ele vem para uma outra Sefira. Então dá pra o cara lá da cidadezinha que não dá pra fazer endoscopia atingir o A autoconhecimento. gente pode falar o seguinte, dá E pra se iluminar. Dá pra pessoa se resolver muito bem. Mas qual a diferença? Não, o cara é não só- sabia o que era uma supernova porque, porra, ninguém sabia o que era uma supernova. Aí o cara tá numa cidadezinha que não tem endoscopia. Provavelmente os 100 habitantes que tem naquele lugar não saibam que existe a endoscopia. Sabe qual que é a diferença, cara? O Qual? próximo passo, velho. Se você não comeu a segunda pamonha, você tá feliz com a primeira. Se você só comeu macarrão na sua vida, você tá feliz. Se alguém pôr uma almôndega ali, você não vai mais ser feliz com aquele macarrão. Sem almôndega. Entendeu? Eu falo isso, cara, esse é o primeiro exercício da ordem, de verdade, isso você pode pôr, é o primeiro. É ver se as pessoas estão prontas pro que vai acontecer quando elas começarem a andar pra frente. Eu não tô falando que a gente ensina segredos da vida não, cara. Mas a partir do momento que você se incentiva a procurar conhecimento, você nunca mais volta. E a chance de você com certeza. não ser feliz mais é muito grande. Não tem como desexpandir a consciência. É sair do útero. É. A partir do momento que você sai do útero da mãe, que já você, é uma você não tá fazendo elevação, nada né? ali, você tá só alimentado. Você sai, fudeu, você se fudeu, vai ter que já buscar é um comida símbolo agora. de sair da caverna, de Exato. iluminar, Isso. dar a luz. Então, mas aí que tá, qual é a diferença do próximo passo do cara que tá lá na cidadezinha que tem 100 habitantes e de Siddhartha? É você querer. Porra, Mas eu acho que o que a gente tá falando aqui são coisas diferentes. Acho que tem um lance do conhecimento técnico e científico e natural e tem o lance do autoconhecimento. Qual que é a diferença? O cara que tá lá na cidadezinha, o Buda, tanto faz para ele saber que existe uma supernova ou não. Esse é o conhecimento científico técnico que está relacionado ao paradigma da época. O autoconhecimento ele vai além disso. É olhar para dentro de si e falar assim, eu sou isso. Aí o Nino vai chegar para mim e falar assim, você é mentiroso. E aí eu me autoconheço tão bem que eu vou falar assim, eu não minto, então isso não me ofende. Ou o Nino fala assim, você é preguiçoso. E eu falo, puta, realmente eu sou preguiçoso. E isso não me ofende. Então nada vai me atingir porque eu sei quem eu sou. Independente de eu conhecer se existe uma supernova ou não. É, mas agora tem um negócio que a gente precisa trazer aqui. isso eu concordo, 100%. Sim, eu também. Mas aqui a gente só tem uma brincadeira. Você é preguiçoso. E aí eu sei que eu não sou preguiçoso. Só que para saber que eu não sou preguiçoso, eu preciso definir o que é preguiça. Sim, claro. Entendeu? E aí a gente traz o conhecimento técnico de novo. Pode trazer, mas aí vai ser. Aí eu vou perguntar, o que é preguiçoso pra você? Aí você fala, é quem acorda tarde todo dia. Eu acordo tarde todo dia. Pra ele eu sou preguiçoso. Tudo bem, eu acordo tarde todo dia mesmo, tô feliz com Quase isso. uma questão de semântica. E aí, exato. E aí você vai falar assim, mas existem outras definições de preguiçoso? Ah, então, peraí, preguiçoso é quem não trabalha. Pera, eu trabalho. Então, eu sou preguiçoso pra ele porque eu acordo tarde, mas eu trabalho, eu sou youtuber. Então, vocês entendem? Depende de Eu youtuber, então entendo. você é mais, você trabalha mais ou menos. Aí você não liga. Porque se o cara te dá a definição, que é porque você acorda tarde, aí você fala, eu acordo tarde, beleza. Aí ele vai falar, e você também é youtuber. Fala, pô, mas eu trabalho pra caramba pra ser youtuber. Eu tenho que gravar vídeo, tenho que fazer roteiro, tenho que pesquisar, Tem que tenho que estudar. ler. Ah, então foda-se, se ele acha isso, que bom pra ele. Não, eu entendi. Eu acho que isso te traz uma paz, que aquela ideia do que o monge que ilumina, do Buda que ilumina, tem uma paz interior. Essa paz interior acho que não é um estado de eu não vou matar ninguém, eu não vou matar. Mas é um negócio de tipo, você é um bosta. Não sou. Ah, você é preguiçoso. Por quê? Porque você acorda tarde. Eu acordo. Beleza. É alguma coisa que tipo passa. E porque você se conhece o suficiente. E aí se alguém fala assim, você é burro porque você não sabe o que é uma supernova. Aí você fala assim, pô, se pra relativização que ele tá fazendo, quem não conhece uma supernova é burro, então na visão dele eu sou burro, porque, isso e aí me eu- ofende porque eu não conheço uma supernova. Eu até vou trazer agora um aspecto psicológico nisso aí, quase que junguiano, que é exatamente isso. Se você
não se ofende é porque você tá com seus complexos resolvidos. Porque se você se ofende por qualquer coisa, por ser ou não ser, é porque tem alguma coisa te cutucando. Ó, você não se conhece nisso, então você ou jogou pra outra pessoa, ou você escondeu tão bem que você nem sabe que você é esse idiota que você é. Cara, E quando o cara te fala, você é um idiota, eu não sou idiota coisa nenhuma. E aí é o você símbolo do hermetismo, mano, cara. cara. E aí que o hermetismo pega, aí que é a lei da correspondência. Porque a hora que te incomoda, você fala, caralho, como ele descobriu que eu sou um idiota? Eu não sou um idiota. Eu não sou. E aí é Deixa a hora de guardado fazer a isso, deixa reflexão do que tá guardado. fora Sim, também. o Karnal tem um exemplo, o Leandro Karnal tem um exemplo muito bom, foda-se se vocês não gostam dele, ele foi inteligente nesse momento. O Leandro Karnal tem uma reflexão muito legal, que ele fala assim, eu tô no trânsito, alguém me chama de filho da puta, tem duas opções, minha mãe é puta, e eu não posso me ofender por isso porque ela é, minha mãe não é puta, e eu não posso me ofender por isso porque ela não é. Simples Então, assim, né? Né? Essa é uma questão Uma boa. metáfora Agora, só pra gente retomar, porque essa conversa do autoconhecimento tá muito boa. Pra gente retomar isso daí, eu acho que assim, a cada ponto novo que você dá na sua vida, você tem uma chance de não se autoconhecer naquele lugar. Calma aí, como é que é? Repete a cada ponto novo que você tem na sua vida, a cada informação nova, a partir do momento que você acorda, é uma forma de ver aquele negócio de forma diferente, que vai te dar uma possibilidade de você não estar inteiro naquilo. Então, é assim, por isso que eu tô falando que você conhece, o verdadeiro autoconhecimento é quando você conhece o externo. Posso tentar fazer uma analogia pra ver se eu entendi? Pode. Por Você favor. quer aprender a tocar guitarra. Aí você não sabe porra nenhuma. Aí você começa a aprender um acorde. Pô, isso é um sol. Maneiro, eu aprendi um sol. Esse sol aqui, nesse lugar aqui, manjei. Aí você descobre que tem um ré e tal. Aí você, umas notas maiores, mais básicas ali, você descobre. Porra, mas aí você descobre que tem um sol, aí tem um arpejo, aí tem não sei o quê. E você vai vendo que, porra, é uma infinidade de bagulho que você vai abrindo e não acaba nunca mais. E mais do que isso, você pode dar um sol perfeito. Só que você não pode falar que você sabe tocar só porque você dá um sol perfeito. Também. Então você não chegou no autoconhecimento da guitarra, no autoconhecimento do outro, né? Porque você não sabe tudo daquilo ainda. Então você não tem como avaliar que você realmente é um bom guitarrista. Entendeu? Eu acho que agora a gente conseguiu fechar esse conceito. E é o lance e é o lance do mago, né? O mago, que vem do magia do persa, que é o sábio, é o cara que tem que estar sempre Repete isso pra mim, por favor. O mago, que vem do persa, magia, que significa sábio. Não é indireta, não fui eu que falei, vocês sabem do que eu tô falando, foi ele que Você falou. tem que estudar o tempo todo. Sim. Então eu vou dar um exemplo. Quando isso eu sempre falo nos meus cursos, principalmente de hermetismo. Você compra um manual de pedra. Aí lá tá escrito assim, esmeralda cura problema renal. Aí você vai e fala, legal, agora eu vou receitar esmeralda pra todo mundo. Cara, por que você comprou essa ideia? Alguém escreveu isso baseado na experiência da pessoa. O Nino tá tendo orgasmos aqui. Qual que é a ideia da porra da magia? Estuda o que é uma esmeralda, estuda qual é a cor que está associada com o símbolo, estuda qual é a composição química dela, qual é a composição molecular, que no caso é ortorrômbica. E aí o que é uma composição ortorrômbica? Ela vai fazer isso, ela concentra energia, porque ela é um sólido de Platão, concentrador. Você começa a entender aquela porra toda, e aí você fala, ok, entendi isso aqui enquanto energia. Mas não porque eu li num livro que cura problema renal. Agora eu sei por que essa pedra funciona desse jeito, por que ela tem esse arranjo molecular, por que a luz bate e ela reflete o verde e absorve o resto. Ok, então agora enquanto linguagem simbólica, eu posso usar isso aqui para fazer uma magia para tal coisa. Posso contar um caos? Pode. Depois Opa! vocês apagam, se vocês quiserem. Tá? Provavelmente não. Há muitos anos atrás mesmo, eu era um bandista ainda, deve contar uns 10 anos. Eu estava atrás de curso de pedra para entender. E aí um dirigente, um bandista muito grande na época, eu acho que ele já faleceu, eu acho, não é quem você está pensando, eu acho que ele já faleceu, um senhor bem gordo. Ele estava dando uma palestra, um pedaço do curso dele ele colocou online falando sobre o poder das pedras. E aí ele falou assim, quartzo rosa, puta, eu vou lembrar isso pra sempre, quartzo rosa é de Oxum. Porque Oxum é a rainha das águas na Umbanda. E o quartzo rosa tem água na sua composição. Na hora que eu fiz, entrei no Google e fui ver a composição do quartzo rosa. Né? Retardado pra porra. Assim, eu vou... Mano, o cara falou lá, eu fui ver, né? Falar não. Eu sempre falo, gente, pergunta por que, o que e como. Ele tava falando bonitinho, não, Oxum, mãe d'água, Oxum no paradigma umbandista, em algumas casas é rosa. Então a gente usou para ficar, porque é a mesma cor. Tava lindo.
Quando ele falou que tinha água na composição do quartzo cagou, rosa, eu fui né? ver o que era. Não tem nem H2, não tem nem H e nem O no negócio. Eu falei, mano... E isso pega, cara, porque é isso que a gente fala muito na magia. O quanto tem gente que consome a magia de maneira extremamente rasa. Compra o manual de magia ou compra a consulta de magia e, tipo, foda-se. Joga a responsabilidade, não punheta do pergunta sigilo. nada. É a punheta do sigilo. Não pergunta nada, não entende o que está acontecendo e ok. É tipo o crente que vai e entrega a responsabilidade magística na mão do pastor da vida religiosa dele. E o pastor falou, é isso, o cara vai e fala. Ele nem lê a Bíblia, ele nem tenta interpretar o que está escrito ali para ver se o que o pastor está falando tem... Convenhamos, pessoas, olha o seguinte, ó. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia. Eu não sou cristão, já li uma porrada de vezes. A Bíblia não é complicada de entender, cara. É super simples, é um texto até besta. Então, para de ficar... porque, mano, quem escreveu aquilo lá foi carpinteiro, os caras não tinham refinamento, saca? Então, se você quer ler a Bíblia literalmente, ipsis literis, sem procurar as coisas da magia, né? Quer ler a Bíblia ipsis literis, a historinha pra contar pro seu pastor? É fácil, é só ler, tá? Não precisa ficar esperando o pastor interpretar pra você. De texto. Não, mas aí eu vou dizer uma coisa. Eu acho até que evangélico lê mais do que católico. Pastor, né? O evangélico... Não. Acho que o evangélico no geral lê mais. Não, católico ele não lê. Católico não é religioso. Não, tanto é que eu já vi mesmo espírita... religiosos, tô falando. Tanto é que eu já vi espírita em discussão com católico sobre a Bíblia, jantando o católico na discussão. Não, mas... Cara, não adianta. Isso a gente tava falando. Se você... E o mago vem de mage. Que bonito. Se você quer ser mago, quer entrar nessa vida, brother, você tem que estudar. Então não é só a Bíblia que você vai ler, não, cara. Você vai ler a Torá, você vai ler todas os Zohar, você vai... Mano, não adianta, Você vai cara. aprender química, vai aprender física. Puta que se pariu, você eu tá tô tendo orgasmos, velho. Se você tá achando que você vai aprender magia pra fazer alguma coisa que é sobrenatural... Cadê o foguinho? Não vai, cara. Você tem que estudar magia, estudar química, física. Você tem que estudar isso, porque faz parte. Você entender por que uma pedra é usada para certa coisa tem a ver com a composição física daquela pedra, com a cor dela, com o que ela está associada, com que elemento, com tudo. Por que você usa o sal para limpeza? Até para você não ser enganado, pessoa. Sim. Também. Porque assim, existem coisas que não é magia. Tá? É feitiçaria? Liga já, né? Liga já. Então, existem coisas que não faz a menor diferença, tá? Nem sentido. Nem sentido. Então, e existem pessoas... Eu vou contar um segredo pra vocês, que é um segredo que eu guardei, as 7 chaves, guardei pra falar neste canal aqui. Caraca! Existem pessoas que mentem. Olha, não é possível. Você acha que tem gente que faz magia pra enganar os outros? Porra. E diz que faz magia? Não, você não sabe. Tem gente que faz isso pra ganhar dinheiro. Mas, cara, isso é muito comum na magia, né? Você chega pro cara... E é legal, eu fazia isso em centro de Umbanda. A entidade vinha fazer a magia e eu perguntava, por que tá essa vela? E aí ela explicava. Por que esse fio? Ela explicava. E eu saía de lá exatamente sabendo o que eu tava levando pra casa. E aí, beleza. Agora tem gente que vai lá, eu quero resolver a minha mulher, no milagre, não sei o que lá, faz uma magia aí. A entidade faz e às vezes entrega. E se você não perguntar, ela não fala. E beleza. Agora, você tá fazendo um negócio, tá se responsabilizando no negócio, levando pra sua casa. Pergunta, cara. Pergunta por que essa vela é preta? Ah, por causa disso. Por que essa vela aqui é rosa? Por causa de tal coisa. E aí você leva a consciência do processo junto. Posso trocar a vela preta por uma vela branca? Mas se eu não achar a preta, posso comprar uma branca? Não. Se pudesse, eu falava vela branca. Então, isso também... Mas aí foge dessa coisa de querer entender o que é a coisa, de perguntar aí entra na preguiça pura e simples. Aí não tem muita... E a preguiça espiritual, né, cara? Não, é preguiça geral, cara. É preguiça geral. E, pessoa, os semelhantes se atraem, tá? Então é assim, se você é preguiçoso, velho, sua vida não vai andar pra frente, cara. Desculpa, não tem atalho. É tipo aquele lance do cara que quer dar um golpe, e ele só consegue dar um golpe quando tem alguém do outro lado que enxerga ali uma chance de levar vantagem. E aí o cara consegue enganar porque o cara queria levar uma vantagem. Tá barato isso tipo, aqui. Tipo, esse aqui é o bilhete da loteria, fica com ele aí um pouquinho, me dá só R$100 pra garantir que você não vai me roubar e eu já volto. O cara dá os R$100, pega o bilhete e vai correndo lá. Né? Então é isso que você falou, essa questão da lei, de como você vibra, né?
A lei da vibração. Eu vibro querer levar vantagem, querer resolver as coisas por caminho fácil, vou atrair alguém que vai querer resolver as coisas por um caminho fácil e também vai querer levar vantagem. Não, e isso é muito comum, cara. Eu vejo assim as pessoas falando, Nina, tem tal vizinho meu, tem muita inveja de mim, minha vida não anda. O que eu faço? Deixa de ser invejoso. Deixa de ser invejoso. Não é? Porque, cara, se tem alguém... Mano, é batata, velho. O grupo que... Olha só, eu não conhecia esses caras. Eu encontrei com esse camarada lá na ocultaria e com esse aqui por 3 minutos. Mas olha como a sintonia acontece. Se você tá cercado de invejoso, tio, é porque você provavelmente é o mais invejoso do grupo. Já... Mas mano. Você só reconhece fora o que você tem dentro. Pois é, se você é um fracassado, no sentido, sei lá qual que é o sentido de fracasso que você dá pra sua vida, mas se você é um fracassado, se você tá num grupo de fracassados... Por que a gente tá falando isso? Porque dentro do hermetismo tem a tal da lei da correspondência. O que E tá da vibração. fora tá dentro. E também a lei da vibração. O que eu vibro, eu atraio. Tá, pera, pra você não deixar morrer, eu preciso falar uma coisa muito importante. Vai. Existe uma lei hermética que é a lei dos polos. Sim. Polaridade. Lei da polaridade, tá? Essa lei é muito importante, de verdade, cara. Eu acho que de todas essa lei é a mais importante que a gente tem. Porque o que ela fala? Que polo positivo e polo negativo são a mesma coisa. Os paradoxos se reconciliam, essas porra toda, tá? Só muda em grau. Exato. O que isso quer dizer, criançada? Que entre um extremo e outro extremo tem uma linha aqui, ó. De crer. Entre um cara evoluído e um cara não evoluído, Tem uma régua inteira de graus, infinitos. eu vou falar. Entre PT Bolsonaro e Bolsonaro, tinha 11 candidatos. Não é? a partir do momento, na psicologia, isso chama mente descontínua. Se vocês começarem a observar o mundo por essa graduação, primeiro, vocês vão ver que as respostas não são tão simples assim. E segundo, você vai ver o mundo com um colorido diferente, cara. Porque, assim, não é porque a pessoa te respondeu mal, por exemplo, num momento que ela odeia você. Às vezes ela tá de mau humor, às vezes ela, sei lá, levou um fora, às vezes ela foi fechada no trânsito. Você entende que existe uma série de... Uma pessoa falar puta que pariu não quer dizer que a pessoa é grossa, cara. Sabe? A gente tem dois... Pra mim é Dois não. É. Mas, ó, eu queria fazer essa relação. Se você pegando esse exemplo, você tem o calor e o frio. A gente tá falando de calor. Sim, Então a gente tá falando de muito calor e de pouco calor. Né? Esfria porque perde calor. Sim. Então e aí você pega um termômetro preciso, ele vai medir isso praticamente em casas decimais infinitas, né? Do tanto que ele é preciso. E você não consegue dizer assim, a partir do 18,23949 graus eu comecei a sentir frio. Você começa de repente a sentir, de repente você fala, tô com frio. Então, para perceber o quanto essa régua, ela é tênue. Sim. E o quanto a gente, e aí, porra, eu vou falar, já que você trouxe esse assunto, o quanto eu, durante essa campanha, olhei e falei assim, a gente tá polarizando. Enquanto mago, eu sei que se eu polarizar, e eu juntar a lei de polaridade com a lei de ritmo, o pêndulo, quando vai muito para um lado, volta muito para o outro. Exato. Vou te dar uma dica. Estuda a história da humanidade e você vai ver o quanto a gente pendulou entre povo e absolutismo. O quanto a gente pendula entre teocentrismo e antropocentrismo. Também, a gente saiu de uma monarquia para uma revolução francesa, né? Que foi inspirada por uma independência americana contra uma monarquia. Agora traz isso pro seu dia. Eu acordei, eu tô num polo, sei lá, acordei de mau humor, então tô num polo super aqui. Cara, se você não permitir seu pêndulo balançar, você vai ficar aqui. E tudo que vir pra você vai interagir com você aqui. Porque você tá aqui. Aí a gente entra no universo interior de novo, no Tô Demente. Você tá aqui. Então, tipo, se seu chefe falar pra você, você é um bosta, e você entender isso porque, sei lá, ele não gosta de mim, você vai estar numa ponta, cara. Mas você tem toda uma outra navegação que você pode fazer com esse mesmo assunto que você pode falar. Não, peraí, eu sou um bosta porque eu fiz alguma coisa errada? Não, eu sou um bosta porque ele tá de mau humor? Não, eu sou um bosta porque ele tá de TPM, de repente é ela. Não, eu sou um bosta... E você, na verdade, não é um bosta. Ele só se expressou de uma forma. Só que quem controla como é que isso vai te atingir é você, cara. Né? Que tem tudo a ver com aquilo que a gente tava falando. Se você ficou puto porque ele te chamou de bosta... Você se reconheceu bosta. Você comprou a sua Comprou. O Yin Yang, o Yu e Xing. É exatamente a mesma coisa.
E não em teoria não é hermetismo, em teoria é muito máximo. Tá dentro do taoísmo. Então você tem o Tai Chi, é o Yin e Yang e eles se relacionam ali. O que é o Yin Xing? É você pegar o Yin e Yang se relacionando e transferindo, é um pouco de Yin com Yang, com Yin, com Yang. Aí você tem o fogo. Aí você tem o Yang, Yin, Yang. Então você tem tudo que existe no mundo, porque é a relação de um polo com o outro. Então é essa graduação que a gente está falando. E aí quando você polariza demais, existe uma teoria que se chama Horseshoe, que é uma teoria que é dentro da política, mas ela é igual à lei de polaridade. Ela diz que quando duas polaridades são extremamente opostas, elas se tocam. Elas se tornam a mesma coisa. Por isso que é muito difícil a gente pegar um regime de ditadura e cravar, é de esquerda, é de direita. Por quê? Porque você vai olhar e você vai falar, pô, mas isso aqui é de esquerda, mas isso aqui é de direita. E aí você vai ficar louco. Porque os extremos se tocaram. Porque os extremos se tocaram. E a mesma coisa e aí você no Tai Chi. Contínuo, em que as coisas ficam ali naquela ponta. Eu sempre brinco, né? Que na verdade a lei do polaridade ela não é uma régua. Ela é uma ferradura. Que ela vai polarizando até que ela quase se toca. E é a hora que os paradoxos se reconciliam, que os polos se tornam... Que não existe verdade, só meias verdades. E que todas elas são reconciliáveis. Porque vai chegar num ponto que a verdade absoluta da direita é igualzinha à verdade absoluta da esquerda. E aí a hora que você chega nesse ponto, você fala, deu merda, aperta o reset. Deu merda. Porque deu merda. Pior que quando você chega nesse ponto, acho que nem pendula mais pro outro lado, Não, né? Você ele meio que fica ali, em vez de pendular embaixo, fica ali em cima só, naquilo. Equilibrado. E o quanto, aí vem o hermetismo ensinar o quê? A lei da neutralização. O que é? Você foi muito para o polo da esquerda, traz o pêndulo um pouco mais para o centro. Sim. Depois para o outro centro. Depois para lá. E aí vai aprendendo a controlar mais esse centro para que a gente comece a aprender a viver numa pendulação saudável entre direita e esquerda. Porque, meu, de boa, cara, você tá vendo esse vídeo, você não entender que a direita só existe porque existe a esquerda e você demoniza a esquerda. Aí é retardo. Ou vice-versa. Cara, você não é um mago nem hermetista. Você também não é pessoas. Mas é que tem gente que. Você é uma zebra. Uma zebra. Então, exatamente. E o que eu queria trazer aquela hora é exatamente isso. Ok, então ele é o bosta, porque ele se reconhecia como bosta. A gente tem alguma coisa pra dizer? Como que o cara, porra, eu não sou tão bosta assim, então, no fim das contas? Cara, eu nunca termino meus vídeos com uma mensagem boa, velho. A gente costuma tenta. tentar. A gente costuma tentar. Porque, assim, no fim das contas, cara, é assim, todos os caminhos que a gente tem vão levar ao fracasso. Porra, que visão pessimista do mundo. É, porque a gente vai morrer no final, né? Não, mas não precisa ser um fracasso, bom, velho. cara. Não, eu tô brincando. Pode ser bom. Tô brincando porque, inclusive, isso é uma lei do pêndulo. Você tá vivo, você tá morto, morto. morrer, Você tá vivo, tá morto. você tá morto. Mas a grande questão é assim, cara, quando você tá num momento muito mal da sua vida, e eu posso falar isso com propriedade porque eu acabei de passar por esse momento, né? Eu me divorciei, perdi minha empresa, enfim, foi uma mão de merda. Quando você tá nesse momento que você tá pendulando, é agora que você tem que entender que você tá pendulando. Então falando assim, peraí, minha vida tá sendo uma bosta, o quão intensa essa bosta é, e vamos resolver as bostas para que minha vida pendure pro outro lado. Porque o ciclo ele nunca começa quando ele deixa rabo. Né? Então, muitas vezes, os problemas eles acontecem porque são os rabinhos que precisam ser resolvidos. E isso, no autoconhecimento, a gente entende. Porque a gente vai olhar e falar assim, por que tal coisa aconteceu? Por que minha empresa quebrou? Por que eu me divorciei? Por que não sei o que lá? Ah, então peraí. Eu entendi tais coisas da minha vida. Eu não vou repetir mais. E aí você faz o seu pêndulo andar de novo. E olha que legal. Vou dar uma mensagem positiva. Obrigado, cara, porque eu sou péssimo nisso. O Kybalion nos ensina que o pêndulo sempre tende a ir pro lado positivo. É da natureza. Enquanto o universo está em expansão, e depois dá uma olhada no vídeo de Cabala que vai estar lá no canal do Nino. Vários spoilers, que legal. O caminho da descida é Keter Rokimá. É o caminho para a direita, é o caminho do pêndulo que vai para a expansão. Então o universo sempre vai buscar a expansão porque ele está em expansão. Então ele sempre vai buscar o caminho do polo do bem, vai, entre aspas, né? Então você viveu aquela merda, mas automaticamente o pêndulo vai tender a voltar para o lado do bem. Por quê? Porque inclusive é um dos exercícios, né, que ele ensina de neutralização, de hora que você está indo para a merda, pegar sua mente, firmar e falar, entendo o que está acontecendo,
Compreendo, quero ir pro outro lado. Foi o que eu A acabei. roda da fortuna. exatamente. Né? A roda da fortuna é isso. O arcano da roda da fortuna, ela te explica exatamente isso. Que você vai subir a roda, vai virar esfinge, o ser completo, dominando os 4 elementos mais a sua essência, mas você vai cair de novo. Sim. E a hora que você cai, é a hora que você tem que se ligar que você tá caindo e pular pro outro lado para que você volte pro topo. Então sempre esse exercício de estar o tempo todo analisando e refletindo de como é que estão as E coisas. vocês têm que fazer isso todos os dias da sua vida. Pra tudo. Eu recomendo geralmente para os meus alunos, por exemplo, para fazer isso todas as noites. Deita na sua cama. Na minha casa eu tenho o meu caderno das sombras, meu livro das sombras fica do lado da minha cama, porque eu deito e repasso o meu dia. Isso é legal. Jornada E aí eu do vou- herói. Jornada do herói. É a hora que você tá trazendo o Elixir O da vida Elixir da vida eterna eterna. ou a pedra filosofal. Mano, que esses você caras são aprendeu. muito foda, velho. Eu nunca faria essa ligação. E a gente já falou sobre jornada de herói no canal. Mas eu anoto, cara, puta, fiz isso, puta, aqui eu errei, é tal, né? E aí no outro dia eu dou uma lida naquilo, vou pro meu dia. No fim do dia eu sento de novo. Porque assim, não vamos entrar nisso não, mas o mago ele precisa ter rotina. Então você tem a rotina de exercícios, né, do exercício mental, a exercício físico, a rotina do dia, a rotina de aprendizado, a rotina não sei o quê. Você tem que ter rotina. Eu coloquei rotina também na avaliação do dia. Então eu deito, o meu irmão tá até agora, eu tô dormindo no mesmo quarto que ele, meu irmão fica lá no celular dele brincando, eu ligo meu celular aqui, anoto no meu caderninho, e aí eu vou dormir para buscar o autoconhecimento. Vai ter gente que vai achar estranho o que eu vou falar agora, mas, Meu caso com você. mas magia é ciência. Não, puta, cara. E você precisa de diário, você precisa de relatório, você Eu precisa falo que averiguar magia é um resultado. extrapolar da ciência. É, porque é isso, cara. Você fez um ritual, anota qual foi o resultado, anota como é que você tava de humor, anota que roupa, anota como é que você tava. Aí faz o mesmo ritual outro dia, anota o resultado, anota tudo de novo e compara. Exatamente. Aí compara, fala, olha só o que eu descobri, quando eu tô de mau humor dá merda. Quando eu tô de bom humor, dá bom. Não é? Talvez isso seja óbvio, mas às vezes, dependendo da lua, dependendo de uma série de coisas, de como tá o seu humor, você olha para aquilo e você compara. E magia é isso. Finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, Gente, fala da Mansão Rubi, nosso patrocinador. Já falei bastante deles aqui, é um espaço lá em Piracicaba. Lá tem curso de magia, de autoconhecimento. Agora em outubro vai ter o de hipnoterapia com o Thiago Jamas. Exato. Teve agora em setembro de magia do caos com o Felipe Caselli, que foi bem legal. mas já foi, então Já fica foi. só, passa só vontade. Então, procura a agenda, entra lá mansãorubi.com, procura a agenda dos caras. Lá é fantástico, os caras têm um terreiro de umbanda, os caras têm um templo xamânico. Então, assim, e é uma galera, tipo, voltada para autoconhecimento. Então, você não vai chegar lá e receber atendimento e vai para sua casa, se vira. Lá é um trabalho sério, a galera que tá lá eu conheço há muitos anos, fazem parte de várias escolas de autoconhecimento, até chegar ao ponto de montar lá o esquema deles. Então não são os aventureiros, mansãorubi.com, É isso certo? Bom, gente, a gente acabou se entretendo tanto com a conversa do Nino, a gente ainda fez mais uma gravação que vai estar lá, se é que já não está, no canal do Nino, a segunda parte, que é um bate-papo sobre a Cabala. A gente esqueceu de dar os outros recados, né? E até se despedir. Então a gente tem simpósio de hermetismo em novembro, dia 10 e 11 de novembro. A gente tem cursos online no canal que você pode adquirir e assistir quantas vezes quiser. conhecimentosdahumanidade.com.br, dá uma olhada lá. E, enfim, se inscreva no canal, compartilhe. A gente tem também um projeto de apadrinhamento, então você pode ajudar o canal financeiramente, inclusive. Você pode ajudar o canal com R$1, se couber no seu bolso, se você achar que o canal te ajuda de alguma maneira e você quer retribuir também de alguma maneira, essa é uma forma. Então tem um projeto de apadrinhamento, entra também no nosso site, tem lá uma aba, seja nosso padrinho, que você vai ter as opções lá de como fazer isso. Certo? Agora sim, valeu! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, muito especial, estamos aqui com o Nino Denani, E aí, pessoas? mago, grão-mestre, não estudante fala isso, profundo não. de umbandista. Cara, quando vocês falam grão-mestre, me dá uma vergonha, velho. Por quê, falar. cara? Não, pode, mas é que esse termo ele é tão mal interpretado Então, hoje em onde dia. pede? Esse eu deixo pro fim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, Nino Denani. Igual uma bosta. Não, adorei. É isso aí.